Fala aí, gênios! Como vocês estão? Professor Rafael Alves aqui. É um prazer estar de volta no YouTube. Tive que me ausentar das atividades por uma série de faturas relacionadas ao doutorado e afins, mas estamos aqui e hoje vamos fazer um vídeo analisando a ficha de treino de uma academia. Encaminharam essa ficha e pediram para fazer uma análise. Como eu achei muito legal, resolvi compartilhar aqui com vocês. E, como retribuição, se você não é inscrito no canal ainda, clica em se inscrever e ativa as notificações. Temos um ano repleto de novidades pela frente. Quero você aqui interagindo comigo. Então, conto com a sua presença. Para não delongar mais, então, eu vou abrir a ficha de treino, ao qual nós vamos fazer a análise. Só um minuto que eu preciso achá-la. Cadê você? Achei. Compartilhar aqui. Pronto! Demorou, mas chegou. Então, essa é a ficha de treino que foi me encaminhado. Basicamente, eles dividiram por áreas. Olha que interessante. Por exemplo, para o peitoral, quais seriam os exercícios? Eles colocaram costas, exercícios, ombro, tríceps, bíceps, coxa, glúteo, panturrilha, abdominais e antebraço. Aqui nós temos algumas variáveis do treinamento de força que nós sempre estudamos e conversamos. E aqui nós temos a parte do treinamento aeróbio. Então, basicamente, eu vou fazer uma análise para saber se está condizente os exercícios de acordo com as áreas. Por exemplo, peitoral, esses exercícios realmente são eficientes? Costas e assim sucessivamente. Beleza? Primeiro ponto que me chama a atenção na ficha quando eu olho é a parte do treinamento aeróbio, que na verdade está escrito inclusive aeróbico, que é uma escrita errada, é aeróbio a escrita certa. Que nós temos bicicleta, esteira, elíptico e o aerobike, que é aquela bike, entre aspas, na vertical. Ponto crítico seria o pouco espaço para descrever um treinamento com todas as variáveis que são necessárias. Por exemplo, vamos supor que seja um treinamento intervalado. Eu precisaria saber qual é o tempo de esforço, qual é o tempo de descanso, qual é a intensidade do esforço, qual é a intensidade do descanso, quantos blocos vão ser feitos e por quantas vezes vai ser feito. Então, basicamente, ainda eu precisaria saber qual é o parâmetro que eu estou utilizando para prescrever esse treino e de onde esse parâmetro saiu, o resultado do teste incremental. Todas essas informações teriam que estar aqui. E, obviamente, não é possível colocá-las com uma linha tão curta. Então, ao meu ver, eles estão prescrevendo apenas por tempo, o que é completamente errado. Por exemplo, bicicleta, 10 minutos. Esteira, 20 minutos. E assim sucessivamente. De fato, é um ponto muito crítico dessa ficha de treino. Uma outra questão que me chamou a atenção de cara, logo nos primeiros segundos que eu olhei a ficha. Caramba, eu tenho série, tenho repetições e tenho carga, mas eu não tenho um intervalo de descanso entre as séries. Olha que assustador. É uma variável muito importante para hipertrofia e força muscular e não é citada na ficha. Não sei se os professores escrevem na frente do exercício, mas enfim, não há um local específico para o intervalo, o que é um equívoco muito grande na prescrição da musculação. Esqueceram uma variável tão importante. Outro ponto que me deixa decepcionado é simplesmente a carga. Por que a carga não é importante? Porque quando você determina uma carga e determina o número de repetições, a tendência é que o treinamento fique cada vez mais submáximo. Por quê? Porque a força tende a aumentar dos praticantes de musculação. E quando a força aumenta, eu teria que ajustar a carga para manter a zona de repetições. E obviamente, como é fixo, isso não acontece. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu prescrevo para o aluno fazer 12 repetições com 10 quilos, por exemplo, em um determinado exercício. Obviamente, com o passar das semanas, principalmente se esse aluno for iniciante ou intermediário, a força dele vai aumentar. Então, aquelas 10 quilos para fazer 12 repetições que eram muito intensos, com o passar dos dias, das semanas, eles vão se tornando submáximo, submáximo, submáximo. Aí precisaríamos ajustar ou o número de repetições ou a carga. E aí, obviamente, como está prescrito fixo, eu não consigo ter esse controle. Qual seria uma forma muito mais simples, então, de descrever? Utilizar zona de repetições. Determinar que o aluno faria, por exemplo, entre 8 e 12. Se ele passasse de 12, ele ajustaria a carga. E não precisaria descrever a carga aqui. Ele mesmo iria ajustar a carga e saber a sua carga. E óbvio, né? Como um professor de sala, não tem como você controlar e fazer esses ajustes aqui de carga com todos os alunos.
É impossível, essa é a verdade. Então tira a carga e trabalha com zona de repetições. O ajuste é feito pelo próprio aluno, é eficiente, evita que o treino se torne submáximo por este parâmetro, claro, tá? Especificamente falando. E a questão do intervalo que realmente me deixa decepcionado. Então, relacionado às variáveis, esses são os principais problemas que eu vejo. Um outro ponto interessante é que quando nós analisamos aqui peitoral, costas, ombro, quando chega no ombro, tem um problema muito grave. Eu vou dar um zoom aqui, então vamos olhar o ombro. No ombro nós temos desenvolvimento, levantamento lateral, frontal, grande remada, até que tudo bem, está tranquilo. Entretanto, o último exercício me preocupa muito, encolhimento de ombro. Encolhimento de ombro não é o exercício para deltoide. De fato não é. Porque no encolhimento de ombro, os principais músculos que trabalham para fazer a elevação da escápula, um deles é muito óbvio. Quem faz a elevação da escápula? Levantador ou elevador da escápula, dependendo da bibliografia que você for consultar. O outro músculo que atua fortemente é o trapézio, na região aqui principalmente, né, descendente ou superior, dependendo também da bibliografia que você vai consultar. Então, nós não temos um trabalho efetivo de deltoide. Ele não poderia estar na ficha de treino naquele local, remetendo a deltoide. Ele poderia estar, inclusive, remetendo aqui a trapézio, que seria costas, né? Mas não a deltoide. Não vou analisar a eficiência do exercício para o trapézio, não nesse vídeo, não é o objetivo, mas simplesmente ele está no local errado. Então, encolhimento de ombro é um exercício eficiente para levantador da escápula e trapézio, região aqui descendente ou superior, como queira chamar, tá? Dependendo da literatura que você for consultar. Vale ressaltar, né, e já vou aproveitar, não é do vídeo, mas eu não consigo, sou professor de fato, que no encolhimento de ombro fazer aquele movimento para trás ou para frente não faz o mínimo sentido. O mínimo sentido. Na verdade, quando você faz o movimento para trás ou para frente, você está tirando a atenção dos músculos que são solicitados em maior magnitude. Quais são eles? Acabei de falar. Levantador da escápula e trapézio, a região específica. Então, esse movimento para frente e para trás, ele não faz o mínimo de sentido. Na verdade, ele é até um fator negativo, que tira a eficiência do exercício. E não é ao meu ver, tá? Isso é anatomia básica. Um outro ponto que me chama muita atenção aqui é na região quando eles se remetem aqui ao trabalho de glúteo. Beleza, eu não vou entrar no mérito de analisar a elevação pélvica, glúteo na polia, glúteo com caneleira, extensão do glúteo na máquina, porque de fato eu não posso falar que não solicita o glúteo, solicita de fato o glúteo máximo. Agora, o ponto é, essa solicitação realmente é eficiente a tal ponto que promova a hipertrofia? Aí é outra conversa, que não vai entrar na aula. Mas, especificamente falando, há um exercício que simplesmente ele está no local completamente errado. É este aqui, a adução. Seja adução na máquina ou, pior ainda, adução com caneleira. Gênios! A adução são os adutores de quadril. O glúteo máximo ou mínimo ou médio não são adutores de quadril. Os adutores de quadril são estes que vocês estão vendo. Nós temos os adutores de quadril, são pectíneo, adutor magno, longo, curto e o grácil. Esses são os adutores de quadril. Não é o glúteo máximo, não é o glúteo mínimo, não é o glúteo médio. Então, simplesmente, o exercício de adução está completamente equivocado nesta região aqui, designada para os glúteos. Um outro ponto interessantíssimo, que eu nem precisaria dizer, mas assim, às vezes o óbvio também precisa ser dito. Então, vamos lá. Aonde está aqui descrito como coxa, nós temos agachamento. Agachamento tem um espetacular recrutamento de glúteo. Agachamento na máquina, também. No rack, também, apesar de eu não ser tão favorável à utilização do hack por outros aspectos. Avanço, sem dúvida. Leg press, sem dúvida alguma. E a fundo, também, sem dúvida alguma. O avanço tem algumas características também a serem consideradas, mas não é o foco da aula. O que eu estou querendo dizer? Que não é o glúteo aqui especificamente, aqui não. Olhando assim a ficha, para alguém que é leigo, que está começando a treinar, ele entende o seguinte. Cara, se eu quero treinar coxa, ou seja, quadríceps e posterior, eu vou fazer esses exercícios.
Mas se eu quero treinar glúteo, eu vou fazer esses exercícios. Quando na verdade não é isso. Quando na verdade aqui também você está treinando o glúteo. Está treinando de forma muito eficiente. Muito eficiente. Mais do que aqui, inclusive. Isso eu posso dizer tranquilamente. Em termos de eficiência, estes primeiros exercícios aqui, com exceção, óbvio, né? Sendo óbvio, mas tenho que falar da cadeira extensora e da cadeira flexora e da mesa flexora. Todos os outros exercícios têm uma grande solicitação de glúteo e de forma muito eficiente para hipertrofia, mais do que esses aqui, inclusive. Isso eu posso dizer. Em termos de magnitude, tranquilamente, posso afirmar que eles são superiores e tem muitas evidências para isso. Portanto, eu não sei se seria viável a ficha dessa forma, glúteo separado de coxa, quando na verdade não, o glúteo também está aqui. Tão quanto outros grupamentos musculares, como quadríceps e os posteriores. Então, ao meu ver, não seria. E outro ponto, ao meu ver, não, né? Em termos das evidências, não é dessa forma. E outro ponto que seria que o exercício de adução, ele está completamente equivocado de fato. O glúteo não participa da adução do quadril. Outra questão que me chamou muita atenção, passando dessa parte dos treinos de inferior, foi simplesmente... Foi simplesmente constatar que eles colocaram o exercício de elevação de joelho como sendo um exercício para o abdômen. E quando na verdade não é. Quando na verdade, quem faz esse movimento aqui de elevação, ou seja, de flexão do quadril, ou flexão de coxo femoral, como queira chamar, são os músculos iliopsoas, que é o ilíaco e o psoas maior. Eles são os principais flexores do quadril. Então, quem faz esse movimento aqui de flexionar o quadril, de flexionar a articulação coxo-femoral, não é o abdômen, não é o reto do abdômen, o oblíquo do abdômen, não é. De fato, é o iliopsoas, ilíaco e psoas maior. Aí você me pergunta, Rafa, mas quando eu prescrevo ou quando eu faço, né, que é até melhor ainda, quando eu faço esse exercício, eu sinto a região inferior aqui do abdômen. Olha que gracinha. Você acha que esse músculo está onde? Está realmente na região inferior do abdômen, profundo, inclusive. Então você sente o desconforto nessa região? Claro. E é de se esperar de fato, porque é o iliopsoas que está sendo solicitado em grandíssima magnitude e não o abdômen, não o reto do abdômen, não os oblíquos e todos os outros. Então é um equívoco também esse exercício estar aqui. Não condiz com conhecimentos básicos de anatomia. Básicos. Na verdade, tudo que eu falei até o momento são conhecimentos básicos de anatomia. Origem, inserção e ação muscular. Isso nós aprendemos no primeiro período do curso de Educação Física. E não deveria estar em uma ficha de treino em uma academia, ao qual nós temos personagens prescrevendo com essa ficha, temos professores de sala prescrevendo com essa ficha, temos o responsável técnico da academia, que é um professor de educação física também, que aprovou essa ficha. Temos o dono da academia, que queira quer não também é responsável, que aprovou a utilização dessa ficha. Então nós temos diversos profissionais, um grupo de profissional de educação física que não tem um conhecimento de anatomia básica. Essa é a verdade. Eu sinto muito dizer aqui, mas infelizmente essa é a verdade. E a ficha de treino realmente, ao meu ver, ela está muito equivocada. E tem coisas gravíssimas aqui conforme nós conversamos. Mas, infelizmente, é a realidade de tantas outras academias. Inclusive, eu gostei muito desse formato aqui de vídeo. E se você gostou, comenta abaixo o que você achou. Comenta abaixo se você achou um erro mais grave ainda analisando outra ficha. E se você tiver acesso a algum treino, alguma ficha que você queira que eu faça análise igual eu fiz desta, manda aqui ou manda lá no Instagram que eu vou postar aqui e a gente vai analisar juntos, tá? Treino de alguém, ficha de academia. Tá na hora dos bons se pronunciar. Tá na hora daqueles que estudam falar, opa, peraí, não é dessa forma, tá errado e nós precisamos mudar. Sabe por quê? Da mesma forma que um bom profissional leva a profissão para milhares de pessoas e demonstra que é importante a educação física, um profissional ruim faz o mesmo serviço, entretanto, ao contrário. Todas as vezes nós temos um serviço mal executado por um profissional, isso impacta a educação física e, consequentemente, a valorização da profissão, consequentemente, a ação dela sobre a sociedade e a sua importância.
Então os bons precisam se pronunciar. E eu tenho certeza que você é um e que vai ajudar para nós pronunciarmos aqui, falarmos a verdade de fato em 2022 e começarmos a fazer um trabalho em prol da educação física. Certo? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado da análise. A análise rápida, simples, mas extremamente importante. Fico aqui então aguardando a sua sugestão, seu comentário sobre ou outra situação que você viveu e queira comentar. Comenta aqui para a gente interagir. E se você encontrar um treino ao qual esteja estranho, encaminha aqui, encaminha no Instagram que nós vamos analisar juntos. Esse é o momento, esse é o nosso ano, é o épico ano de 2022 e conto com a sua presença, a sua participação, a sua ajuda. Estamos juntos sempre para cima.